extraordinária número 46, de 8 de dezembro de 2016. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, contando com a presença de 5 vereadores. Convido a todos para se colocarem em pé para ouvirmos um texto bíblico. Peço à secretária, a vereadora Ana, que faça a leitura. Leitura do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu o fruto da árvore, o Senhor chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Peço à secretária, a vereadora Ana, que faça a leitura da ata número 45 de 2016. Aos 6 dias do mês de dezembro de 2016, às 19 horas, reuniram-se nesta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador Roque Anildo Cavaleiro Revelante, os vereadores Ana Alice Rodrigues da Paixão, Claudio Miro Ganks Robinson, Gelson Soares de Brito, Jairo Salgado da Costa, José Sérgio de Carvalho, Pacífico Olenir Pereira, Sandro Drum e Vanusa Bertolo. O presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura de um texto bíblico, que em pé foi ouvido. Posteriormente, a secretária fez a leitura da ata 44 de 2016, que foi posta em discussão, votação e aprovada por 7 votos. O vereador Gelson se absteve, pois não estava presente na sessão anterior. A seguir, a secretária fez a leitura do ofício do Poder Executivo, número 390 de 2016, projeto de decreto legislativo número 7 de 2016, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e de outras providências. Veio com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Foi posto em discussão e o vereador Gelson apresentou emenda modificativa. O presidente colocou em discussão o projeto de decreto legislativo número 7 de 2016, com a respectiva emenda modificativa. Foi posto em votação e aprovado por todos os vereadores. Está baixado nas comissões o projeto de lei do Executivo número 2301 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Está baixando nas comissões o projeto de lei do Executivo número 2303 de 2016, que autoriza a celebrar o termo de confissão de débitos previdenciários e acordo de parcelamento com o regime próprio de previdência social, RPPS, de Salto do Jacuí, e da outras providências. Na tribuna parlamentar, o vereador José Sérgio falou sobre divergências políticas ocorridas durante a campanha eleitoral e sobre um pedido de informações solicitando quais políticos possuem débito com o município. O vereador Pacífico falou sobre a tragédia que comoveu o país com o time de futebol chapecoense e pediu a todos que rezassem a oração do Pai Nosso e fizessem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Nada mais havendo a se tratar, às 19 horas
e 35 minutos, o presidente encerrou os trabalhos e vai à presente ata lavrada e assinada por quem de direito. Coloco o ato em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Vereador Jairo. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereador Sandro. Favorável. Vereadora Ana. Favorável. Ata aprovada por 4 votos. Peço à secretária, vereadora Ana, que faça a leitura da mensagem identificativa ao projeto de lei do Executivo número 2301 de 2016. Nobres vereadores, o Executivo Municipal encaminhou o projeto de lei número 2301 de 2016, o qual dispõe acerca das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017. Ocorre, nobres edis, que foram necessárias algumas adequações na redação do referido projeto. Diante disso, solicitamos as seguintes alterações. O projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Projeto de lei número 2301, de 16 de novembro de 2016. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 169 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativas ao exercício de 2017, compreendendo as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto em conformidade com o plano plurianual, a estrutura e organização dos orçamentos, as diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município para exercício correspondente e as disposições gerais. Parágrafo único. Faz parte integrante desta lei. Previsão da receita e despesa para 2017 a 2019, contendo previsão da receita por categoria econômica e origem, previsão da despesa por categoria econômica, metodologia e premissas de cálculo das principais receitas e origens, previsão da receita corrente líquida para 2017, anexo de metas fiscais que conterá metas anuais de resultado nominal primário e dívida pública para os exercícios de 2017 a 2019, memória e metodologia de cálculo do resultado primário, memória e metodologia do cálculo do resultado nominal, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio da Previdência dos Servidores Públicos, estimativa e compensação da renúncia de receita, anexos de riscos fiscais, relatório dos projetos em andamento e posição sobre a situação de conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo. Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 45, parágrafo único. Planejamento de despesas para exercícios a que se refere a propostas nos termos do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. Demonstrativo das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 2º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2017 estão estruturadas de acordo com o Plano Plurianual para 2014-2017, especificadas no conjunto de anexos de metas e prioridades integrantes dessa lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos da lei orçamentária, e bem como execução, não se constituindo, todavia, em limite a programação das despesas, devendo observar os seguintes princípios: desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, igualdade, dignidade e cidadania, qualidade de vida, cidade segura,
Planejamento da administração pública. Parágrafo 1º. A programação da despesa na Lei de Orçamento Anual para o exercício financeiro de 2017 atenderá às prioridades e metas estabelecidas nos anexos de que trata o caput deste artigo e aos objetivos básicos das ações de caráter continuado. Parágrafo 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridade dos anexos a que se refere o caput deste artigo estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas. Artigo 3º. A elaboração da proposta orçamentária para o exercício proposto abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos e entidades da administração direta, se criadas, assim como a execução orçamentária obedecerá às diretrizes aqui estabelecidas. Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, se criadas somente, receberão recursos do Tesouro Municipal através de lei específica, autorizando a subscrição de aumento de capital ou cobertura de déficit executado ou pagamento de serviços prestados. Artigo 4º. A elaboração da proposta orçamentária do município para o exercício de 2017 obedecerá às seguintes diretrizes gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal. Primeiro, a elaboração do projeto, aprovação e execução da lei orçamentária deverá levar em conta a obtenção do equilíbrio entre receita e despesas. O montante das despesas não poderá ser superior ao das receitas. Terceiro, os projetos de investimentos em fase de execução e manutenção do patrimônio já existentes terão prioridade sobre os novos projetos. Os pagamentos dos serviços da dívida pessoal e encargos terão prioridade sobre as ações de expansão. O município aplicará no mínimo 25% de sua receita resultante de impostos, conforme dispõe a legislação em vigor, prioritariamente na manutenção do desenvolvimento da educação básica, além dos transferidos ao município com destino específico. Constará da proposta orçamentária o produto das operações de crédito autorizadas pelo Legislativo com destinação específica e vinculadas ao projeto. O município aplicará em financiamento das ações e serviços públicos de saúde o percentual mínimo de 15%, de acordo com as disposições estabelecidas pela Emenda Constitucional número 29, além dos recursos transferidos ao município com destinação específica. A programação de novos projetos não poderá sedar à custa de anulação de dotações destinadas a investimentos em andamento em conformidade com o artigo 45 da Lei Complementar número 101. Os valores constantes nos anexos da presente lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo ser modificados para atender às necessidades e demandas de cada projeto ou atividade. Artigo 5º. A receita estimada para o exercício proposto deverá ter a seguinte destinação: para atendimento da manutenção da administração dos órgãos municipais, será um valor suficiente para atender as despesas de funcionamento dos órgãos. Para atendimento de programas de custeio continuados ou não, dirigidos diretamente ao atendimento da população e comunidade, será um valor que atenda aos programas propostos. Para investimentos até o montante do saldo dos recursos estimados. O Poder Executivo, tendo em vista a capacidade financeira do município e o plano plurianual aprovado, observará a seleção das prioridades dentre as relacionadas nos anexos e as orçará na elaboração do projeto orçamento para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. Poderão ser incluídos programas não elencados, desde que financiados com recursos de outras esferas de governo. Parágrafo 2º. Os valores consignados na proposta orçamentária é atinente à projeção constante específicos, bem como a disponibilidade de recursos na lei de meios. Artigo 7º. O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênios, ajustes ou contratos com outras esferas do governo e entidades para desenvolvimento dos programas prioritários ou de competência da União, do Estado ou dos municípios, para atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, ambiental, educação, alistamento militar
ou execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social, ou nas áreas de educação, desportos, cultura, saúde, assistência social, segurança, transportes, comunicações, agricultura e realização de obras ou projetos de interesse do município. Artigo 8º. As despesas com o pessoal da administração ficam limitadas aos índices estabelecidos pela legislação em vigor. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender os projetos de despesas até o final do exercício estabelecido, os limites fixados na legislação em vigor. Artigo 9. O município poderá efetuar transferências financeiras autorizadas em lei específica conforme preconiza a Constituição da República, artigo 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira respeitados os limites orçamentários das entidades. A lei orçamentária reservará recursos para transferência financeira a consórcios públicos que fizer parte em conformidade com o respectivo contrato de rateio. A transferência de recursos a título de subvenções sociais ocorrerá de acordo com o imposto. Pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Artigo 12. Somente será autorizada a transferência de recursos, títulos de auxílios ou contribuições a entidades privadas ou pessoas físicas, se observadas as seguintes condições. Primeiro, declaração de funcionamento regular pelo período mínimo de 6 meses. Plano de aplicação dos recursos solicitados. Comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades. Comprovação de que os cargos de direção não são remunerados. Balanço e demonstrações contábeis do último exercício. Comprovação de regularidade para a Fazenda Municipal, a Previdência Social e o Fundo de Garantia. Em caso de entidade beneficente de assistência social, educação ou saúde, nos termos da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, exigir-se a referida certificação. Em caso de pessoa física, o pedido deverá conter exclusivamente o plano de aplicação com a motivação do pedido, documento da entidade e CPF do solicitante. Artigo 3º. Ocorrendo deferimento por parte do Executivo, este solicitará, através de projeto de lei, com autorização formal ao Legislativo. O Poder Executivo considerará prazo para a prestação de contas e devolução dos valores, conforme o caso, consoante o que determina a legislação municipal. Artigo 13. A transferência de recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e ainda atender a uma das seguintes condições. A necessidade deve ser momentânea e recair sobre a pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do poder público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no município. Incêndio fiscal para instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços nos termos do que já foi disposto em legislação municipal. No que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% ao ano ou ao custo de captação nos termos do que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar, número 101 de 2000, estes ficam condicionados ainda à formalização de contrato ou convênio, aprovação de projeto de investimentos pelo poder público, acompanhamento e execução, prestação de contas, parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo do artigo 27 da Lei Complementar número 101 de 2000.
estabelecer subsídio para empréstimos de que se trata o artigo 3º deste capítulo. Artigo 4º. O orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional aprovada, compreendendo fundos, órgãos e entidades da administração direta. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar 101 de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, podendo definir percentuais específicos para o conjunto de projetos, atividades e operações especiais. Parágrafo 1º. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento da dívida fundada. Parágrafo 2º. No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira, de que trata o caput deste artigo, buscar-se a preservar as despesas abaixo hierarquizadas. Primeiro, pessoal e encargos sociais. Segundo, conservação do patrimônio público conforme prevê o artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000 será efetivada separadamente por cada poder do município. Artigo 4º. Constitui critérios para limitação de empenho e movimentação financeira a seguinte ordem de prioridade. No Poder Executivo, diárias, serviços extraordinários, convênios, redução de despesas com equipamentos e material permanente e realização de obras. No Poder Legislativo, diárias, realização de serviços extraordinários. Na hipótese da ocorrência do disposto do caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo até o 20º dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 6º. O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará a ata até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira. Parágrafo 7º. Não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, fica ao cargo do Sistema de Controle Interno à Comunicação, ao Tribunal de Contas do Estado, conforme previsto no artigo 59 e caput o inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000 e artigo 74, parágrafo 1º da Constituição da República. Parágrafo 8º. Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos for limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas. Artigo 16. Se a dívida consolidada do município ultrapassar o respectivo limite, ao final de cada semestre deverá ser providenciada a limitação em empenho nos termos e na seguinte ordem: realização de transferências voluntárias, realização de novos investimentos, execução dos investimentos em andamento, suspensão de programas de investimentos ainda não iniciados, redução nas despesas de manutenção dos órgãos. Artigo 17. A lei orçamentária conterá dotações destinadas à reserva de contingência e sua destinação será na cobertura de dotações necessárias para atendimento de situações incertas ou imprevistas, despesas com pessoal e custeio, obrigações de natureza transitória ou não definidas, fato causal, outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º. A reserva de contingência de que trata o artigo 1º e do artigo 5º será fixada em no mínimo 2% da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se mediante critérios adicionais abertos à sua conta. Parágrafo 2º.
Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência constituída para atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos não precisará ser utilizada para sua finalidade no todo ou em parte. O chefe do executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados nas formas dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Parágrafo 3º. A reserva de contingência da unidade gestora do regime próprio de previdência social será constituída dos recursos que corresponderão à previsão do superávit orçamentário e somente poderá ser utilizada para a cobertura de créditos adicionais do próprio regime. Artigo 18. Consideram-se despesas irrelevantes as despesas efetuadas de acordo com as disposições nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666 e suas alterações posteriores. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto do artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de criação, expansão, aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro em cada evento não exceda os valores limites para a dispensa de licitação fixados nos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei 8.666 de 93, conforme o caso. Ficam mantidas as isenções concedidas através do Código Tributário Municipal e demais legislações em vigor, as quais serão consideradas na estimativa da receita para exercício vindouro. Parágrafo único. As receitas resultantes de multas e juros de mora sobre os valores pendentes de pagamento podem ser objeto de concessão, remissão ou anistia de acordo com o projeto específico, em vista de não se tratar da receita tributária desta forma, não ensejar a evasão de receitas. Artigo 20. Na execução orçamentária e financeira do exercício proposto, ficam autorizadas: abertura de créditos adicionais para atender despesas relativas à aplicação ou transferências de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido. Abertura de créditos adicionais para atendimento de despesas relativas a convênios e ou auxílios recebidos da União ou do Estado, compreendendo os valores recebidos e as devidas contrapartidas. Abertura de créditos adicionais para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou atividades, podendo ser abertos créditos ao nível de detalhamento da classificação até o limite da dotação a ser efetuado diretamente no sistema de despesas. Abertura de créditos adicionais com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício anterior, até o limite do saldo bancário livre. Abertura de créditos adicionais até o limite do superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior, observados o vínculo dos recursos. Suplementação de dotações destinadas ao pagamento da dívida fundada. Suplementação de dotações destinadas ao pagamento de precatórios. Suplementação de dotações destinadas ao pagamento de pessoal e obrigações patronais. Suplementação de dotações destinadas à educação, Fundeb e à SPS. Abertura de créditos suplementares e ou transposição de dotação durante o exercício até o percentual de 12% da respectiva despesa fixa. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aumento de remuneração ou vantagens mediante autorização legislativa específica, conceder revisão geral anual nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal mediante autorização legislativa específica. Ficam os poderes executivo e legislativo municipal autorizados a conceder vantagens pessoais e temporais já prevista na legislação municipal, aumentar a remuneração dos servidores mediante autorização legislativa específica, criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras com autorização legislativa, prover cargos efetivos mediante concurso público, realizar contratações de emergência necessárias respeitada a legislação municipal, melhorar a qualidade do serviço público mediante valorização do servidor municipal, proporcionar
proporcionar desenvolvimento profissional dos servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento. Proporcionar desenvolvimento pessoal dos servidores municipais diante a realização de programas informativos, educativos e culturais. Melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne a saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho e justa remuneração. A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados no artigo anterior, atenderá também aos